Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós iniciamos o nosso Papo de Mara, um programa voltado aqui para os nossos veteranos, nossos amigos de Marinha, para contar aquelas histórias maravilhosas que todos nós temos, né? Eu sou o Comandante Maia, sou capitão de mar e guerra da reserva, intendente de Marinha. Esse aqui é o nosso amigo Reis. Capitão de mar e guerra, do quadro técnico. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com meu parceirão, Comandante Maia. E a gente vai começar esse nosso programa prateleira alta, né? Nada mais, nada menos que o nosso amigo aqui, vice-almirante Rover, que vai discorrer aí a carreira dele, causos navais, e é tanto assunto, né? Também a vida dele, de outras coisas que ele gosta de fazer, hobbies, né? Então, estamos muito curiosos, Almirante. Muito obrigado por ter aceito o convite, está prestigiando esse nosso primeiro programa. E a gente já inicia pedindo para o senhor se apresentar, né? Contar um pouquinho aí do seu início, desde a Escola Naval. Já um spoiler aqui, né? Começou pela Escola Naval e estamos atentos aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maia, Reis, a consideração, né? Para mim, primeiro é um prazer, né? Estar aqui com vocês, dois amigos aí de longa data, e uma honra, né? De ter sido escolhido aí para abrir o primeiro episódio desse projeto bacana, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. É um grande desafio, todos os projetos quando começam são desafiadores, que bom, né? Verdade. Quanto maior o desafio, maior a nossa vontade de superá-los, né? E, enfim, estamos prontos aqui, né? Não desenhamos roteiro nenhum. Isso que é interessante, né? Porque eu fiquei até preocupado que ele falou, começa a sua história desde a Escola Naval. Eu falei, prepara aí pelo menos umas 5 horas de podcast, no mínimo. Mas não vai ser isso tudo não, a gente vai puxando aqui alguns casos, né? Algumas ideias, algumas experiências, fazendo juiz aí o nome do podcast, né? Papo de Mara. Papo de Mara. Então, obviamente, muito focado no tema experiências navais, né? Minhas, que obviamente vamos trocar aqui e integrar com as de vocês também. Tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalharmos juntos em alguns momentos. Ou, quiçá, de jogarmos bola junto, né? Afia. Ou de estarmos em algum evento musical juntos, né? Que são as várias vertentes aí, que as pessoas podem não achar diferente, mas nós, né, da Marinha, no meu caso, aviador naval, a gente faz alguma coisa além de voar, né? Que preenche o nosso espaço, o nosso tempo. Mas é isso. Então, só para resumir, a gente vai puxando depois aqui a conversa, mas em 2024, eu encerrei a minha trajetória nativa na Marinha de 39 anos, né? Então, eu entrei para a Marinha via Escola Naval, não tive o privilégio de fazer o Colégio Naval, que, para quem não sabe, é o equivalente, né, ao ensino médio, só que já dentro da Marinha, lá em Angra dos Reis. Eu não fiz nada mais além, né, o porquê disso, nada mais além por desconhecimento. Eu não sabia, naquela fase que eu deveria ter entrado para o Colégio Naval, simplesmente eu não sabia da existência do Colégio Naval. Mas como assim? Porque até então eu estava lá em São Gonçalo, né, um município grande do estado do Rio, mas uma escola totalmente civil. Eu não tenho, né, nenhum militar na família, nem de Marinha, nem de Força Armada nenhuma. Então, essa informação, por incrível que pareça, na época não tinha internet. Hoje em dia as coisas são bem mais acessíveis, as informações, né? Não só para chegar a você, como para você pesquisar e encontrar. Então, estamos falando aí de idos dos anos 80, início dos anos 80, 83, 82, que eu estava terminando já o meu ensino médio. Então, na realidade, se eu fosse entrar para o Colégio Naval, eu teria que voltar pelo menos uns 3 anos. Então, o que me levou à Marinha não foi um caminho assim tão comum, né? Que seria, vou procurar como entrar para a Marinha. Eu entrei, na realidade, o meu sonho de criança, eu diria, né? Desde meus 10, 11 anos, a memória mais longínqua que eu tenho dessa ideia que eu tinha, quase que uma ideia fixa, né? De ser engenheiro, né?
Mas não era assim engenheiro, era engenheiro naval. É Interessante isso. É. Por quê? Não conhecia nada da Marinha, né? Nem da Marinha de Guerra, da Marinha do Brasil, nem da Marinha É Mercante. interessante que São Gonçalo, Niterói, tinha uma cultura muito forte, né? De estaleiros, né? Mas, na realidade, não foi nem por aí, viu, Reis? Foram duas coisas, na realidade. Um sentimento que nem eu sei exatamente como surgiu, mas certamente foi influência do meu avô, que era marinheiro, né? De Marinha Mercante, alemão. Né? Meu avô era alemão e era da Marinha Alemã, Marinha Mercante. E eu, quando criança, ele faleceu, eu tinha 10 anos, né? Mas eu convivia muito com ele, eu era o único neto, como era o único filho e o único neto. E ele fazia desenhos de navios, e aquilo ali, de alguma maneira, despertou, né? Talvez as histórias que eu nem lembro que ele me contava das suas experiências, né, no mar, a bordo de navios. E aquilo certamente, em algum momento, despertou alguma sementinha que nem eu mesmo sabia que tinha. Em algum momento, já na adolescência, ali, quase na época de fazer vestibular, um pouco antes, talvez equivalente hoje a um primeiro ano no ensino médio, o meu pai chegou em casa e falou: o filho de alguém, ou algum amigo dele, passou para engenharia e vai fazer engenharia naval. Aí aquilo meio que conectou com aquela sementinha que nem eu sabia que tinha. E aquilo ficou na minha cabeça. O dia que eu for fazer vestibular, eu vou fazer para engenharia naval, mas eu não quero outra engenharia. E no Rio, só tinha, aliás, no Brasil só tinha em 2 lugares. Hoje eu acredito que tenha em outros, né? Só tinha em 2 lugares: São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo na USP e no Rio de Janeiro na UFRJ. Era o único lugar que tinha engenharia naval. Então eu fiz o vestibular em 82 para engenharia e não adiantava passar para qualquer outra universidade que não fosse a UFRJ, porque eu queria isso. Se eu passar para outra qualquer, eu vou fazer de novo para tentar. E provavelmente o senhor nem tentou a USP, né? Não, fazendo aqui no Rio. No Rio, só né? no Rio. Claro. Concorrência alta também, É como todo vestibular, na época era um vestibular integrado, né? Era Era Sesgran Rio. E bem complexo, né? Eu estudei num colégio bom em São Gonçalo, mas era São Gonçalo, né? Era na periferia. E os melhores colégios do Rio estavam no Rio, né? Na cidade do Rio, e alguns em Niterói, Abel, Salesiano, e outros em São Gonçalo, bons colégios, mas realmente faltava algo no sentido de conteúdo para que eu precisaria para. E naquela época tinha os cursinhos, né? Já tinha, mas eu fiz o terceiro ano normal. Né? Normal, tentei da primeira. Estalingado de graças cursinho a Deus, preparatório. Né? A prova foi fácil lá, eu consegui passar, estava num bom dia. E fui para engenharia naval. Isso eu tinha 17 anos. E com 18 anos eu tinha que me alistar. E um amigo meu falou: cara, se alista na Marinha. Já tinha me alistado no Exército. Se alista na Marinha. Na época havia a EFORM, Escola de Formação de Oficial da Reserva, não existe mais. Porque lá você pode continuar essa faculdade e vai... Nas férias. Curso e poder... Já temos uma farda bacana, tira uma onda. Né? Lá em São Gonçalo fazendo um sucesso. Né? Marafá, né? Nossa! Então eu falei, legal. E pelo fato de não ter que largar a faculdade, né, que eu tinha conseguido com um esforço tremendo, já era filho único, meu pai já era falecido. Meu pai faleceu um ano antes de eu... Aliás, no ano que eu fiz vestibular. Fiz em dezembro e ele faleceu em agosto. Foi bem complicado. E ficou só minha mãe e eu. Minha mãe ganhando uma pensão ali de INSS, né? E eu passava para federal ou não tinha jeito. Eu tinha que tentar outra coisa que eu não tinha como fazer uma faculdade privada. Bom, então, só para não abreviar um pouquinho. Eu entrei, me alistei lá, fiz a prova para a EFORM, passei e eu descobri que existia Marinha. E lá dentro da EFORM eu falei, cara, tem a escola naval, assim, assim, assim. E aquilo... Então eu tranquei a faculdade, nem tranquei, simplesmente eu parei de ir, fiz um cursinho, né? E muita gente fala, você é maluco, você está na federal. Eu falei, não, cara. Se eu não me engano, a EFORM, eu acho que alguns podiam seguir na carreira. O senhor lembra disso? Os primeiros podia colocados, fazer talvez. provas para... Eu não lembro exatamente, não. Eu acho cara, que alguma coisa como QC. Eu servi com um amigo lá na BNRJ. E ele era oriundo da EFORM. Mas provavelmente ele fez alguma prova, cara.
posterior. Né? Porque eu lembro que não era da reserva, né? Que nem o NPOR. O Isso. NPOR acho que existe Tipo até NPOR, hoje. existe até hoje. CPOR e NPOR. Eu fiz a prova para o NPOR também, que eu não sabia se ia passar na Marinha, e passei. Terceiro BI. E simplesmente não apareci lá, porque eu tinha passado para a Marinha e me apresentei na Marinha. E depois o pessoal me procurando desesperadamente, porque eu estava sendo dado como desertor. Literalmente. Eu tive que ir lá no terceiro BI. Neves. Aí já fui com a fardinha lá de Chiquinho, né? Da EFORM, manda pra caramba, né? Aluno da EFORM, meu Deus do céu, primeiro ano. E fui lá e o tenente, não lembro o que era, me recebeu. Você tá sumido, quase mandamos te pegar em casa. Eu falei, não, mas aquele papo ali, viu ele ali, relevou e me deixou seguir. Não fui dado como desertor. Interessante, Maia, você que é intendente, na EFORM, quando a gente faz a inscrição para a prova, eu até então estava na UFRJ. Aí fui lá um dia no primeiro distrito, fazer a inscrição para tal da EFORM. Que meu amigo, você tem que ir lá tal lugar, tal dia, para fazer a inscrição. Aí cheguei lá, me deram uma ficha, eu preenchi e tinha que marcar uma de três quadradinhos. Armada, fuzileiro e intendente. Sabe o que eu marquei? Intendente. Olha isso. Então eu fui intendente durante um ano da minha vida. Olha que eu era aluno intendente. Olha, Tá vendo? O Brasil perdeu o engenheiro, mas ganhou o intendente rapidinho ali. Intendente por um ano. Aí quando eu entrei para a escola, eu descobri, eu falei, não, beleza. Então isso me foi muito útil, ou seja, não foi um caminho meio enviesado, né? Com uma série de coincidências, de aquele amigo meu me ter dado essa dica, ter feito a prova. Dentro da EFORM eu vi que poderia fazer uma prova para a Escola Naval, para ter uma carreira na Marinha. Aquilo seria bem interessante. Eu não tinha referência nenhuma familiar, né? Mas ali eu aprendi e estou aqui até hoje. Então salto agora para 39 anos depois. Maravilha. Né? Então eu entrei para a Escola Naval em 85, na turma de 85, primeiro ano da Escola Naval. Me formei em 88 e permaneci na Marinha, na ativa, até 2024. Precisamente abril de 24, quando eu saí como vice-almirante. E nesses 39 anos tem a história, viu? E haja papo de pelicano para caber tanta história, né? E obviamente que a gente não vai... não tem como, né? Nesse pequeno espaço, talvez em 10 episódios a gente consiga passar alguma coisinha. Então isso é um resumo, né? De como eu entrei, então, quando eu saí... A dica de alguém, né? O que sugeriu o senhor... Teve. Da EFORM. Esse cara que fez a EFORM, ele era aluno do UFRJ também, era lá de São Gonçalo, Ludovino, um cara, eu não sei se, poxa, que bom que ele pudesse ver isso. Quem sabe eu o localizo e mando para ele o link. Pois é. Ele era gênio, o cara era gênio. Né? Ele era fantástico. Ele estava no quarto ano de engenharia, fazia naval. Era muito difícil. A engenharia naval e mecânica eram as mais complicadas. E ele tinha um CR, um índice de aproveitamento na faculdade, absurdo. Altíssimo. A média do cara mediano era 6 e pouquinho. A dele era 8 e vral. Mas um cara assim, muito humilde, simples pra caramba. Gente boa demais, cara. Né? Ele era 2 anos na minha frente, no ensino lá de São Gonçalo, na mesma escola. E nos encontramos lá no fundão, no bandejão, né? Ele já no quarto ano e eu no primeiro. Ele estava no terceiro, então. E eu no primeiro. Foi quando ele falou, cara, não, eu fiz isso aí, se a lista lá é fórmula, beleza. Esse Ludovino, eu já na Escola Naval já tinha passado, primeiro ano. Eu tinha aquelas apostilas, eu fiz na época o curso da Mandaré. Fundamental. Fazer um curso é fundamental, né? Fica como dica aí, acho que todo mundo sabe disso, né? E ele apareceu lá em casa, lá em São Gonçalo, me perguntando se eu tinha umas apostilas para passar para ele. Eu falei assim, por quê? Você vai fazer o quê? Né? Ele tinha passado para... ia terminar, já estava no quarto ano de engenharia, indo para o quinto. Altíssimo. Ele ia sair empregado ali, super bem empregado, cara muito fantástico. Ele, não, eu vou tentar vestibular de novo. Para quê? Pensei que fosse para engenharia nuclear, né? Algo assim, mais difícil ainda. Vou para nada. Não, para odontologia. Olha, que mudança. Isso foi em 83, 84, né? Desculpa, 85. E 83, 84, aquele primeiro início da década de 80, foi um dos vales de senoide, né? O fundo do poço
da construção naval no Brasil. verdade. Vários estaleiros falindo, né? Isso. Então a perspectiva de emprego para engenheiros navais ou qualquer um ligado à área da construção naval era muito ruim, muito ruim. E ele percebeu isso e quis sair para que na época estava dando mais retorno, né? Que era odontologia. Fez, estudou sozinho, passou em primeiro lugar para a UF e terminou como uma das maiores médias da UF de todos os tempos. Não precisa falar mais nada, né? Eu tive muita sorte de ter esse cara me orientando, né? Me dando essa dica. Foi Né? espetáculo. Então, Ludovino é um cara... E na Escola Naval, Ludovino, como é não, que foi lá, Ludovino, Almirante? A Escola Naval, passagem sua pela Escola Naval? Escola Naval, rapaz, Escola Naval. Você estava no meio civil lá e... Eu entrei como Quebec, né? Quebec. Famoso. Então, na minha turma começou com 210, se não me falha a memória. 210, 220, eu não lembro o número Quebec exato. é quem não faz o colégio Que não fez colégio naval. Colégio Naval. E a grande maioria da turma, desses 200 e poucos, 160, se não me falha a memória, vieram de colégio naval. 20 vieram de concurso, como eu, e outros 20, 30 mais ou menos, vieram de colégios militares, enfim, várias origens. Né? Aqueles que não vieram de colégio naval, que era a minoria, eram os Quebecs, né? Os que vieram do meio civil. Claro que a gente não pode falar aquilo, né? Quebec, né? Não pode falar aquela frase do Quebec. Eu nem sei qual é a frase. Nunca ninguém me Não falou. se Você lembra falou, mais, eu não se lembrei. lembra mais. Mas, cara, olha, eu vou te falar uma coisa. O fato de eu ter feito um pouquinho da EFORM, né, já me deu uma... Já deu me quebrou aquele gelo de ter vindo no meio civil. Mas eu acho que, independente disso, né, eu sempre fui filho único, né, minha família tem o braço da minha mãe, né, meus avós, por parte de mãe, tem um quê de germânico, né? Então, graças a Deus, eu tive assim eu era muito disciplinado, né, muito certinho, entendeu? Até demais, né? Facilita. Mas nunca fui CDF não, viu? Era certinho, mas sempre jogava bola, entendeu? Fazia toda a zoação que tinha que ser feita, mas eu era muito... Isso me facilitou muito, né? Primeiro ano da Escola Naval. E outra coisa, eu tinha feito, obviamente, um ano de engenharia. Que dá uma base muito boa. Eu apanhei nesse ano de engenharia, viu? Quando eu cheguei lá, na engenharia, eu não tinha feito cursinho pré-vestibular. Apanhei muito quando encarei aqueles cálculos de derivada integral que o cara jogava como todo mundo já tivesse que saber. Aí que eu digo que tá a diferença, de repente, de uma escola que preparava especificamente para isso, né? Entrar nessa área. E apanhei muito no primeiro ano da escola. Da escola não, da faculdade. E aquela questão quebrou o gelo, a parte disciplinar, né? Com a EFORM, a parte de conteúdo de área técnica, que é o forte ali da escola, né? Bastante. A escola tem tudo, né? Humanas, técnica, uma gama assim, bem eclética de conhecimento, né? Fantástico. Além de tudo que vem além do conhecimento teórico, né? De estudo propriamente dito, a parte física, a parte de esportes, né? E a parte de conceito, né? O tripé, né? Acho que isso não vale só para a Escola Naval, não. Isso vale para as praças também, quando o curso lá, o CIAA, esse tripé. Não adianta você ser muito bom da parte conteúdo programático, de prova, a parte teórica, né? De prova, ser inteligente não existe. Acho que não é questão da inteligência. De resultados acadêmicos, né? Puramente acadêmicos. Isso eu considero como um terço. Né? O outro terço é a parte física, a parte o mensano incorpore sano, que eu tanto gosto. E a terceira é a parte comportamento, né, cara? A disciplina, a hierarquia, absorver esses conhecimentos, resiliência, resistência à dor e ao suor e às lágrimas. As expressões existem, né? Evidente. A pressão e muita gente, no mundo que a gente vive hoje, às vezes, né, tem muito mimimi. E ali a gente aprende uma coisa, não ser mimizento, né, cara? Isso eu acho fundamental para a vida. Até porque a base é a meritocracia. Isso. Né? Então, o resultado na Escola Naval, é derivado da combinação desses três vetores, né? E quem consegue equilibrar isso bem, vai muito bem na escola. E eu, graças a Deus, consegui, né? Eu entrei como 11,34, dos 200 e pouco, eu era o 11, o centésimo 34º da minha turma, e saí no quarto ano como primeiro, né? Então isso, eu nem gosto de falar muito disso não, porque parece que a gente Na marca. mas foi assim, foi
foi difícil, viu, cara? Tem que realmente se dedicar muito Até a isso. porque o senhor competiu com outros muito bons. Nossa né? Senhora, Excelente. muito melhores que Cabeça com cabeça ali. eu. Muito melhores que eu. Tanto na parte acadêmica, mas de repente eu tenha conseguido, né, equilibrar melhor esses 3 vetores, né? E, enfim, isso me abriu portas, né? Porque a classificação, a meritocracia na Marinha, nas Forças Armadas, eu falo pela Marinha, não tenho dúvida nenhuma, a meritocracia ela é fundamental, né? Então, realmente, os melhores vão ter Ocupar melhores os melhores, oportunidades. exatamente. E as oportunidades, Aquele poder da escolha. para você se tornar melhor, elas as oportunidades são oferecidas a todos por igual, né? Não tem diferença, não tem. E às vezes as pessoas, Costa, meu amigo, você pode ter um sobrenome, né, famoso, um sobrenome influente. Se você não for bom, você não vai longe, não adianta, entendeu? Ou vai, mas com percalços. E quem consegue concluir a escola realmente é porque passa por inúmeros desafios e sai muito bem preparado, né, cara, para a vida, não só na Marinha, como para a vida aqui fora. Uma pergunta, chefe. O senhor não ficou tentado novamente a escolher intendente, não? Legal. Isso boa pergunta. Pô, já que o senhor já tinha escolhido... Não, eu já tinha entendido, não vou falar o erro que eu cometi, não foi erro, foi desinformação. Mas eu quis armada, né? Armada, porque a armada ela me permitiria, fuzileiro também, eu daria um bom fuzileiro, viu, cara? Eu tenho um quê de fuzileiro, né? Me identifico muito com as atividades de fuzileiro. Mas eu queria ser aviador já, né? Legal. Porque eu entrei para a escola em 83 e em 86, que foi o ano que foi lançado o Top Gun, eu estava no 2º ano da escola, que é justamente final do primeiro ano, segundo ano, quando você escolhe. Final do primeiro ano, final de 85, foi quando eu escolhi Armada. Mas já tinha feito alguns embarques em navio da esquadra, né, como o primeiro ano, e vi lá o Lynx operando, né, na fragata, não vou lembrar qual é. Eu lembro bem que era a tripulação da aeronave. E fiz uns voos lá, aquilo ali me seduziu de uma maneira irremediável, né, cara? E eu sendo armada, eu teria mais oportunidade, obviamente, do funil, que é para ser aviador naval, uma coisa você tá embora para os nossos... quem vai assistir, quem vai prestigiar nosso programa aí, o fuzileiro também pode ser piloto. Sim. Mas é uma proporção menor, até porque as turmas são menores, né? Uma média. A minha turma se formaram 154, eram 33 intendentes, cerca de 20... Desculpe os fuzileiros da turma, não vou lembrar isso, mas 20 e poucos, entre 20 e poucos e 30 fuzileiros e 101 da Armada. Então, a Armada tem uma proporção maior, onde, obviamente, né, a dificuldade é a mesma, né? Claro. Mas tem mais vagas para a Armada e para ser aviador. E na minha turma de cavo, do curso de aviação, né, que já é um outro capítulo já mais adiante, foi quando eu vim para São Pedro da Aldeia para cursar aviação naval. Isso já foi em 91, né? Eu me formei em 88, em 91 como segundo tenente, indo a primeiro tenente, eu vim para cá. A minha turma não tinha fuzileiro de escola, na minha turma, né? Então éramos 11, né? E os 11 da Armada. E tinha mais um fuzileiro, mas era QC. QC, quadro complementar. Ele ocupou as 2 vagas, de fuzileiro e de QC ao mesmo tempo, né? E tinha um venezuelano convidado. Éramos 13 na turma de cavo, né? Então, é isso. Como entrei... Isso é só começo. Isso é só o início. Só o início. E o senhor foi buscar o Guanabara. Foi o Guanabara, né, chefe? Mas aí já como capita... O Maia, eu acho que a gente sempre se incomoda um pouco e fala de si próprio, né? Mas a minha vida, eu tenho muito orgulho, né? Muito orgulho de conquistar o que eu conquistei. Porque não foi nada fácil, né? Não foi baseado, né, em nada além de completo esforço, um grande desconhecimento inicial, que quase me afastou totalmente dessa possibilidade, né? Não fosse a necessidade de ter que servir, talvez eu não tivesse batido na reforma, e eu seria hoje talvez um engenheiro, provavelmente, ou quiçá outra coisa qualquer, e não estaria na Marinha. E
ao longo desses 39 anos, se tem uma coisa que eu posso associar, né, de maneira umbilical, né, como característica marcante, né, da minha vida, foi uma variedade impressionante, né, de atividades. Isso é normalmente para todos nós, sejamos oficiais, sejamos praças. A gama de variedades de atividades que você faz ao longo, você não começa fazendo uma coisa e termina fazendo aquela coisa. Possível. Primeiro que você muda de lugares, você em estados diferentes, às vezes países diferentes, você serve embarcado, você serve em terra, você faz curso. Nem armada, nem fuzileiro, nem intendente. Nenhuma delas. Então, essa variedade, essa diversificação de atividades dentro de uma grande atividade, que é ser da Marinha, seja praça, seja oficial, isso é uma marca muito interessante que nós temos. Não tem monotonia. Né? E dentro dessa grande variedade, eu posso dizer que de uma maneira até anormal, eu rodei até mais do que seria o normal. Né? E quando você vem para São Pedro da Aldeia, para ser aviador naval, algo indica, até porque formar um aviador naval tem um custo muito elevado, né? Horas de voo, né? Então você fica na atividade de aviação a maior parte da sua vida depois que você se forma como primeiro-tenente. Realmente, eu fiquei a maior aperfeiçoado em aviação. Mas, né? Então, a pós-graduação, né? Me formei em aviação. Fui servir lá no brioso HA Uno, né? A bordo do Lynx, né? Para voar o Lynx, que foi aquela primeira aeronave que eu voei lá como aspirante ainda no primeiro ano e que me seduziu a vir para a aviação naval. E fui para o HA, falei, aqui eu vou ficar até ter que cursar lá como corveta e depois eu volto para imediatar, quiçá comandar, eu vou ficar minha vida toda aqui. Né? E assim todos nós pensamos. Mas como capitão-tenente, com 7 anos de esquadrão, 6 anos e meio, 7 anos de esquadrão, já qualificado como comandante operativo, já do Super Lynx naquela época, os primeiros Super Lynx eu consegui pegar, fui fazer um curso na Inglaterra, falei, agora mesmo que eu vou ficar aqui até me esqueçam aqui dentro desse esquadrão, né? Eu estou onde eu sempre quis estar. A Marinha me escolheu, né? Obviamente sem me perguntar, vocês sabem que ela não pergunta, né? Para comandar como capitão-tenente. Comandar o quê? Não existe comando de aviação de capitão-tenente. Pois né? Comandar um navio. Um navio patrulha. E um plus, né? Uma cereja nesse bolo, que realmente é um bolo maravilhoso, né? A oportunidade de comandar. Nós que somos de Marinha, somos oficiais, você comandar é fantástico. Né? É aquilo que todos nós almejamos, né? Se possível, mais de uma vez. Comandar, dirigir, né? Exercer a liderança, aquilo para o que nós nos preparamos a vida inteira. Cuidar de pessoas, né? Isso você sente na pele quando você comanda. Isso é fantástico. Então, me foi dado esse desafio. Não só comandar o navio, como receber o navio 0 quilômetro. Um navio. Na verdade, o senhor foi designado para comandar um navio que não existia. Um navio patrulha que estava onde? No estaleiro. Então, eu iria 1 ano antes de assumir o comando, então, para assumir o grupo de recebimento e acompanhar a fase final de construção no estaleiro e ser o primeiro comandante desse navio. E excelente. Tá aí, né? Quem queria ser engenheiro naval um dia, eu pude né, saciar um pouquinho daquela vontade que eu tinha desde criança de ser engenheiro, de conviver e ver como é bacana. E realmente é, né? Construir um navio, sair de uma chapa e virar um... E o navio tem uma alma, né? Tem. E ser o primeiro comandante, você tem a oportunidade de desenhar... O estaleiro era onde, Almirante? O estaleiro em Fortaleza, no Inácio. Era o primeiro navio construído dessa classe, construído naquele estaleiro. Primeiro da classe. E um desafio, viu? É uma classe, a classe Grajaú, né? A Marinha tem 12 navios desses. E sendo dos quais 2 foram construídos lá. O primeiro foi o meu, né? O que eu recebi e comandei como primeiro comandante, o Guanabara. E fizemos lá, o mascote, né, do navio passou a ser o Lince dos mares. Né? O Lince por quê? Porque eu era piloto de lince, né? Então, o primeiro gato que gosta de água é o Lince dos mares, está até hoje lá, navegando nos mares do norte, né? Sediado em Belém. Né? E a primeira tripulação, navio pequeno, com 28 tripulantes, 4 oficiais, 24 praças. Os 4 oficiais, né? Tem uma das fotos aí que eu te mandei,
O navio, olha, eu sou muito abençoado, né? Porque eu não tinha, né? Todo mundo chegou, foi escolhido ali para compor aquela primeira tripulação. Eu não tive influência quase nenhuma, né? Eu tive até sobre alguns no final, mas montar a primeira tripulação já recebi pronta, né? Como qualquer navio, você chega, a tripulação já está lá. Nesse caso era todo mundo chegando para começar, né? Aquele desafio de incorporar aquele navio. Então o navio nasceu muito bem. Eu posso dizer que a carreira dos 4 oficiais, né? Os 4 chegaram ao oficial general, ao almirante, né? Não sei se isso existe em outros navios da Marinha, que a primeira tripulação, todos os oficiais, né? Bem que são 4. Os 4 foram almirantes, né? Desses 2 ainda estão na ativa, né? Que é o almirante Said, né? Que é hoje o comandante do primeiro distrito naval, e o almirante Jacques, né? Que hoje é o diretor de hidrografia da Marinha. O terceiro, o meu Chemac, né? Era o almirante Pavone, que saiu agora recentemente como contra-almirante, mas eu tenho certeza que ele iria, né? Todos nós temos, né? Um cara fantástico, está aí agora enveredando nessa área de mídias digitais, né? Divulgando a Marinha também, está fazendo um trabalho fantástico, bacana, um cara que eu já sabia que ele tinha futuro desde que eu o conheci lá, como eu recebi lá para compor a primeira tripulação, né? E eu que fui até vice-almirante, né? E passei por várias outras experiências na Marinha depois, algumas inéditas, né? Como essa de comandar como aviador um navio, ser o primeiro comandante, é um desafio muito bacana. E superamos bem, viu? E o navio está lá para que eu diga. E foi daqui para Belém já direto ou ficou aqui? A gente trouxe de Fortaleza para cá, né? Ele foi lançado em Fortaleza, veio para o Rio para colocar armamento, canhão, metralhadora, alguns radares, né? Foi incorporado. Aqui no Rio de Janeiro, no Arsenal, mas em Fortaleza cerca de 8 meses, depois mais uns 6 meses aqui, total de um ano e meio aproximadamente. Aí incorporou o navio aqui no Rio e levamos o navio para sua sede em Belém. Uma viagem de ouro aí ao longo do litoral, né? Aí já o navio incorporado e está lá até hoje. Nesse caso é um comando de 2 anos? Não, o capitão-tenente 1 ano. 1 ano. 1 ano. Mas eu fiquei 1 ano e meio, mais 1 ano, 2 anos e meio. E depois não voltei mais para o HA. Né? Aí de lá eu fui para... Já que eu tinha saído, falei, agora que me tiraram, né? Conheci outros mares. Sim. Aí eu fui imediatar o esquadrão em Manaus, na Amazônia. Sim. Que é outra experiência. Eu falo o seguinte, cara, se todo brasileiro deveria ter um requisito, né, uma cadeira na escola, isso é impossível, é utopia, óbvio, pura e simples, reconhecido. Conhecer a Amazônia, né? A Amazônia é outro Brasil. É Brasil, mas é diferente. Fala a mesma língua, mas é um mundo assim, e 99,9% dos brasileiros, né, que não são daquela região, pouquíssimos conhecem aquela região, né? E fala-se tanto, né? Mas conhece-se tão pouco, e tão importante que ela é. E é uma experiência de vida, não só profissional, mas de vida. A missão das Forças Armadas ali é fundamental, né? Fundamental. Que é a presença do Estado, né? Fundamental. A oportunidade de você operar um navio hospital numa calha de um rio Juruá, ou de um rio Purus, ou de um rio Tocantins, né? O Rio Madeira, o Rio Içá, e operar quase um mês prestando auxílio médico, né, com apoio do helicóptero a bordo dos navios da Esperança, né, que são os nossos navios hospital que estão lá. É um trabalho que te dignifica muito, te ensina muito, te muda como ser humano, antes de mais nada. Né? Você vê aqueles ribeirinhos isolados de tudo, né, que recebem tão pouco ou quase nada, né, do Estado. E que recebem apoio médico uma vez por ano, às vezes, a bordo desses navios. E o mais impressionante, Maia e Reis, sempre sorrindo. Sim. Isso é uma coisa... É o calor humano. Você olha assim, meu Deus do céu. É fantástico. É emocionante mesmo. Emocionante. E muitas cidades, a única presença do Estado na Amazônia, né, é a Marinha. Sim. A única presença do Estado na Amazônia é a Marinha. Não tenho dúvida. Não só no aspecto humanitário, né, de apoio médico, hospitalar, né, mas aquela que é a atividade fim, realmente, que é defendendo nossas fronteiras, né, os nossos rios.
E uma fronteira tão porosa, tão difícil, aí não é só a Marinha, né? São as 3 forças, né? Um trabalho que pouco se conhece, e quando a gente vê tanta crítica, né, cara? Pois Isso dói. Dói porque não se conhece, não se sabe uma vírgula, né? Da dificuldade que as Forças Armadas, que esses bravos militares, seja da Marinha, seja do Exército, seja da Aeronáutica, enfrentam para tentar proteger, né, nossas fronteiras. Eu estou falando de parte dela, né, uma parte muito crítica, além de prestar todo esse apoio àquela população. Né? O senhor saberia dizer, Almirante, se existe trabalho, pelo menos nos países que fazem fronteira com a gente, que também tem a Amazônia, né? Vocês fazem trabalho parecido, de assiso? Sim. Fazem também, sim, né? Com certeza, fazem. Fazem porque você pega uma fronteira no Peru, por exemplo. Né? A Amazônia tem uma cidade que é interessantíssima, Tabatinga, né? Que é a tríplice, a gente fala tríplice fronteira, você pensa logo aqui, Foz do Iguaçu, né? Verdade. Mas lá você tem o rio, 2 rios, né, que se juntam, você tem ali no Peru, Colômbia e Brasil. Letícia, né? Letícia, Santa Rosa e Tabatinga. De Tabatinga para Letícia é a fronteira terrestre, né? E Santa Rosa do outro lado é o rio. Então, você observa que do outro lado é exatamente igual do lado de cá, né? Claro que às vezes questões estruturais de cada país, né, tem suas dificuldades, né, orçamentárias, como nós temos as nossas também, né, para conseguirmos, né, o mínimo necessário para poder melhorar ainda mais essa proteção de fronteiras, essa defesa de fronteiras, que aí no caso não é só as Forças Armadas que fazem, né? Isso deve ser dito, né? Polícia Federal, Receita Federal. A essência, né, da definição, onde mais se percebe e se vê como necessária a definição de operações integradas, né? Hoje o nome moderno, né, que se dá, operações interagência. E comandei a Escola Superior de Defesa, como primeiro comandante também, já como almirante, né? E lá um dos cursos é o curso de operações interagência, né? É fundamental, né? Você ter uma ação integrada, efetivamente coordenada, com troca de informações, de inteligência, de procedimentos táticos, né? E estratégia, onde envolve polícia, envolve receita, envolve agências de saúde, o próprio IBAMA, né? IBAMA, enfim, toda essa gama, né? Tem que se falar, e não é fácil, porque são linguagens diferentes, são ideias diferentes, são condições diferentes, preparos diferentes, e você integrar essa turma toda. Se não trabalhar integrado, não adianta, né? Integrado já é difícil, se não integrar, isso é um grande desafio. Aí já, no caso, no âmbito do Ministério da Defesa, né, que faz esse trabalho. Que eu tive também a oportunidade, a minha última posição foi na chefia de operações conjuntas no Ministério da Defesa, né? Então passamos aqui, né, nesse curtíssimo espaço de tempo, né, em algumas experiências dentro da Marinha, extra-aviação naval, né, que foi comandar um navio na Amazônia, voar, né, um esquadrão na Amazônia. Fui imediato do HU-3, agora H191, né? Até na Força Aérea o senhor trabalhou, né? Eu tô lá atrás ainda, né? Como navio, como tenente, como corveta na Amazônia. Depois tive a oportunidade de, já mais para cá, de ser o comandante do controle naval do tráfego marítimo, né? Antigo Concontran. Antigo Concontran, que hoje mudou de nome, e eu vou cometer um pênalti aqui, que agora não me vem a sigla, mas é Centro de Operações da Amazônia Azul, se não me engano, enfim, que é diretamente ao Comando de Operações Navais, e que é oriundo desse Concontran, uma experiência muito interessante, né, para um aviador naval, uma atividade essencialmente de consciência situacional marítima, defesa da Amazônia Azul, controle de tudo que navega, né, e flutua nesse 5.700.000 quilômetros quadrados, né, de oceano que nós temos, né, que nós chamamos de Oceano Azul, que são da jurisdição brasileira, né.
temos 8 milhões de terra, 8 milhões e tanto de território e mais 5 milhões e 700 de mar. 60 e poucos % do Brasil Todo o território. é a Amazônia Azul. Então, isso é um conceito bem que a Marinha tenta difundir muito importante, mas uma consciência que hoje já faz parte até de currículos escolares, né? Os mapas do IBGE, etc., já constam lá a Amazônia Azul, mas é um conceito importantíssimo, que é a importância do mar, né, cara? E nós que somos da Marinha temos essa noção exata, né, por razões óbvias, né? Mas é importantíssimo que a população, de um modo geral, tenha esse conhecimento, dê a devida importância, que o Estado efetivamente olhe para isso, e proteger isso é muito difícil, né? São 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, mas quase 8 mil de fronteiras marítimas, né? Que é o nosso litoral. Então é complexo. Né? Complexo. É complexo. E depois do SEMAS, Almirante, o senhor voltou para Macega, não voltou? Depois do SEMAS eu fui para o INEA Brasil, né? Ó. Fui premiado aí para ser o encarregado da turma de guarda-marinha. Hoje os meus guarda-marinha de 2006, né? Hoje são comandantes de esquadrão aqui em São Pedro. Né? Pô, é uma coisa... É velho mesmo, né, cara? Experiente. Veterano. Tudo fragata antigo aí, daqui a pouco Mariguerra. E na Brasil, e já como Mariguerra, tive a oportunidade de ser adildo naval na Itália. Jogando bola também na Itália, né? Cara, 2 peladas na Itália. Com italianos, não era a pelada brasileira, né? Tinha um brasileiro, né, que foi o que me levou lá para essa pelada, era às quintas-feiras, né? E eu perguntei, vem cá, tem brasileiro? Não, só eu. Se você entrar, vai ser você, e tem um napolitano também. Falei, pô, mas napolitano não é italiano? Não, napolitano é um italiano diferente. É diferente. Rapaz, a Itália é fantástica. Aí tive essa grata surpresa de ser adildo na Itália, né? Quando tomei conhecimento que eu seria adildo na Itália, falei, que é isso, né? O que eu fiz para Papai do Céu olhar com tanto carinho, né, para mim? E fiquei lá 2 anos e meio, naquele país maravilhoso, né? E alguns causos também inéditos lá. Conta aí pra gente, Almirante, conta aí. Como socorrer, dar apoio à nossa corveta Barroso, que socorreu 220 náufragos, né? Imigrantes africanos tentando atravessar o Mediterrâneo. E ficaram à deriva, né? A embarcação estava indo a pique e o navio mais próximo era a nossa corveta Barroso. Olha que coisa, no meio do Mediterrâneo, cara. Indo para o Líbano, né? Para render a Constituição lá naquela Unifil. E o comandante da Barroso era hoje almirante também, Amendoeira. E eu era o adildo. Então fiz todo esse background ali de interlocução com a mídia, né? Porque foi teve grande golaço, né, para a Marinha, foi. Aquilo foi uma imagem fantástica que foi passada, abriu o Jornal Nacional na época. Difícil, hein? Né, com uma notícia positiva, né? Uma agenda positiva e uma coisa inédita, um orgulho para nós da Marinha e um orgulho para o Brasil. Né? Como o senhor disse, um golaço. Salvou no meio do Atlântico, no meio da noite, no início da noite, na realidade, de uma sexta-feira, dia 5 de setembro, eu lembro como se fosse hoje, aniversário dos meus filhos, dos gêmeos. Eu fui lá para Catânia, né, na Sicília, para receber que a Marinha Italiana pediu para ele voltar e trazer os náufragos para o território italiano. Dali eles têm todo um procedimento, uma triagem, né? É uma crise humanitária gigante, né, que a Europa vive, né? Estou falando aqui de 2015, né? E estava iniciando esse fluxo descontrolado, né, de imigração ilegal, né, para a Europa. E muita gente morreu no caminho. Crise humanitária gigantesca. Muita gente morreu nessa travessia aí. E eram 220. A tripulação do navio são 160. Ele resgatou 220. Botou a bordo e navegou ali cerca de 24 horas, né, uma noite inteira, voltando para a Itália. Ele tinha passado na Itália, indo para Beirute. E isso aconteceu ali mais ou menos no mar Egeu, ali próximo da Grécia. Mas como nós não tínhamos adildo na Grécia, né, o contato foi feito pela Guarda Costeira Italiana. O navio mais próximo era brasileiro, era a Corveta Barroso.
E eles me contactaram uma sexta, início da noite, eu estava em Roma, né? Falando isso, e se eu tinha contato com o comandante do navio, porque eles tinham que acionar o navio. Aí eu tinha o contato via Sistelma, né? Via satélite. E aí começou aquela história de 24 horas, cara, que dá um livro, viu? Dá um livro. Com certeza. E foi assim, fantástico. Então essa aí foi uma coisa que eu, como Adido naval, consegui ter né, desafios lá também, que não é, a vida do Adido é muito, muito bacana, né, cara? Porque você faz toda aquela parte diplomática, é fantástica, é um negócio em Roma, né? Poxa. Na Piazza Navona. Jogando moedinha, né? Mas Teve tive esse desafio, né? Que foi deu tudo certo, né? Tinha tudo para dar errado. Pois é. Deu tudo certo. E foi um golaço. E tive um outro também desafio, que acho que a minha secretária, a Simonetta, grande Simonetta, me ajudou muito, né? Que era italiana, mas falava português, fala português. A Simonetta, coitada, ela quase morreu de tanta foina que teve durante 2 meses, que foi quando deu um problema no hélice da fragata União, lá no Líbano. E o lugar mais próximo que era possível de se trocar 2 hélices, né? Tem que trocar os 2 por causa do balanceamento, essas coisas, era na Itália. Então ela veio de Beirute para a Itália, aí isso já foi em Taranto, né? No Bico da Bota. Aliás, é no Salto da Bota. A Bota é o país, né? E na Puglia. Tem um vinho primitivo fantástico. Ninguém é de ferro, né? E tivemos ali que fazer todo o procedimento, toda a burocracia. Essa foi trabalhoso demais. Desenrolar aquilo tudo. Licitação internacional. O nosso navio que estava prestando apoio tinha que ficar em cima o mais rápido possível, e foi feito pela Marinha Italiana. Eles nos ajudaram demais. Docamos o navio, cara, em 2 meses o navio ficou 45 dias, foi programado para 2 meses, e eles conseguiram entregar o navio em 45 dias, menos tempo do que o previsto. O navio trocar os 2 hélices, aí voltou lá, foi para a área de operação de novo, mas deu trabalho. Ninguém nem imagina que isso possa acontecer. Exatamente. O meu suboficial, porque a adidância, né, é o Adido, o Mariguerra, um suboficial, a secretária e o motorista, o Máximo, grande Máximo. O Máximo mora no meu coração. Aliás, todos eles moram no meu coração, mas moram assim com um latifúndio, né? Me ajudaram de maneira cirúrgica, imprescindível. É o Máximo que mora aqui na Macega? Não, italiano. Italiano, tá. E era o motorista, né? E ao mesmo tempo que fazia toda a parte, né? Fazia tudo, né? Faz tudo, quebra galho. O Ivon, que fazia toda a parte burocrática, um suboficial. MO com 1000 lá vai fumaça dias de mar. Falava 0 de italiano, mas pontuado demais na carreira, e ganhou o prêmio, né? De ficar 2 anos e meio na Itália, em Roma. Mas apanha, viu? Tendo que aprender a mexer com máquina criptográfica, fazer tudo que ele nunca pensou em fazer. O cara bom pra caramba de máquina, né? MO de mão cheia. Mas enfrentou o desafio e superou, me ajudou muito, né? O Ivon tinha sido da União, como também fui, né? Como segundo tenente, meu primeiro navio foi a União, né? Então poder ajudar a União a voltar para a cena de ação foi tudo coincidindo, né, cara? E o Ivon, ele vai assistir isso, com certeza, né? Se ele não ver por conhecer, não chegar nele, eu vou mandar para ele. O Ivon está morando lá em Natal agora, na reserva também, está curtindo lá, né, o Nordeste. Ele me ajudou muito, né, cara? E o Ivon sabe o que nós passamos naqueles 2 meses ali para conseguir botar que tudo acontecesse, né, e desse certo, né? E aqui no Brasil a turma também trabalhando, a diretoria de engenharia, a DGMM, né, e o EMA, foi assim uma coisa e fora da curva, né? Porque isso nunca tinha acontecido, não tinha lá nos diários do Adido Naval. O máximo era participar de toda a parte diplomática, fazer meio de campo, né, os interesses da Marinha junto à Marinha Italiana, junto à Itália, né, essa é a atividade do Adido Naval, prestar apoio a quem vai fazer cursos lá, mas a atividade muito, muito tranquila. Esses 2 desafios foram bem diferentes. É a parte da música, Almirante, voltando agora
Passando o futebol. Vamos parar com o Marighella, depois tem os desafios de oficial general, né? Mas vamos... A parte da música sempre acompanhou o senhor, apareceu mais recentemente? Acho que sempre acompanhou, cara. É. Mas não assim, com essa desenvoltura. Não tinha uma banda lá na Itália, não? Não. Na Escola Naval tem lá o conjunto, né? Sim. O Grêmio de Música, né? Tem um conjunto, o pessoal da minha turma lá, que tinha um vocalista, tinha guitarra, sempre tem, né? Batera. Eu nunca sequer, né, participei, nem passei perto. Mas depois já, aqui já em São Pedro, tinha um pessoal que tocava ali no clube, eu começava, era o Denison, o Richter, chegando, vamos fazer um churrasquinho, fazer uma feijoada, não sei o quê, vamos tocar ali, era o prata da casa, e essa coisa foi crescendo, e eu fui ganhando gosto, né? Aí fui ficando mais antigo e fui cantando melhor, se é que você me entende. Claro. Sendo convidado, inclusive, para cantar melhor. Enfim, mas brincadeira, cara. Para mim é terapia. A música para mim, assim como o futebol, é terapia. É um gosto, assim, uma coisa. Você quer me deixar na onça, me chamar para uma coisa que envolva música, né? Para algo que tenha que tocar, que cantar. Eu não toco nada, só canto, né? Canto. Tento cantar, né? Depende muito dos músicos, né, que estão em volta. E, graças a Deus, são muito bons, né, cara? E conseguem me levar a reboque. O futebol também. Então, se você me chamar para uma pelada e para um evento que tenha música, né, uma rodinha de música... O dia inteiro, assim. Ao mesmo tempo, eu não sei que eu vou ficar na onça, né? Porque são as duas coisas que realmente me seduzem demais. Mas são puras terapias, né, cara? E pode falar o nome da banda aí, chefe? Claro! A banda é Hard Wing Band, né? Asa Dura. Por que Hard Wing, né? É uma apropriação indevida, né? Que eu não pedi autorização, óbvio que não, ao hard rock café, né? Então é um símbolo parecido com o hard rock, que lá em Orlando, acho que é Orlando, tem um hard rock que tem uma guitarra gigantesca assim na frente, né? E eu tive essa ideia, olhando para aquela guitarra, eu falei assim, pô, vou botar a guitarra, só que em vez de ser a guitarra, vai ser a asa da aviação, né? Aí eu gosto de mexer com esse negócio de montagem, de Photoshop. Aí peguei a minha asa de aviador, fotografei, trabalhei, botei uma guitarra e botei o Hard Wing no meio, Hard Wing Band, em vez de Hard Rock Café, Hard Wing Band, que é a asa dura. É isso, não é nada a ver com asa dura, é Hard Wing, que vem do Hard Rock. Virou asa dura. E a asa de aviação naval, nosso símbolo maior, né? No ar, os homens do mar, né? É isso aí. E falando da música, Maia, e a gente saiu tocando aí no clube, em alguns eventos, né? Nas festas de aviação a gente vai dar uma palhinha lá. Teve um evento da Marinha muito bacana, da DASME, na época da pandemia, que aquele evento social, que é Ancra Social, foi virtual, né? Então eles fizeram uma live na época, um concurso, um The Voice, né? The Voice, né? Navy. Foi gravado em plena pandemia lá na Escola Naval, no auditório da Escola Naval, e na época o diretor de assistência social, eu já era almirante, né? Era diretor da Escola Superior de Defesa. Ele perguntou se eu queria ser um dos jurados, né? E obviamente como jurado, assim como no The Voice, faria lá uma canjinha no final. Eu falei, agora, eu vim de Brasília, teve a gravação lá. A gravação não, foi ao vivo, né? Ao vivo. E que experiência bacana, né? Então essa coisa da música, ela me acompanha, eu gosto, tenho o maior prazer. E agora, recentemente, né, nós juntamos... A Rádio Wing é uma banda que ela não existe, né? Ela não toca, não ensaia, né? Quando tem algum evento, eu chamo a turma, a gente junta com o maior prazer e faz, né, o som, né? Seja o evento qual for, né? E fizemos uma live na pandemia, até no YouTube aí, quem tiver curiosidade lá, @PauloRover no YouTube, tem lá as coisas as brincadeiras de música que a gente faz, inclusive essa live lá da pandemia, 4h20, lá no Pub 47, que é o pub lá do nosso clube lá na base aeronaval. E agora, cerca de 2 semanas, eu tive um convite, me convidaram lá no início do ano, né, de fazer o baile de formatura dos novos aviadores navais, da turma que se formou agora, tem 2 semanas, dia 9 de abril. Aí o comandante do CIAM me ligou, se tinha algum problema
do aluno do Cavo lá me ligar, né? Que eles iam se formar, eles queriam que a nossa banda tocasse na festa de formatura deles, cara. Que bacana, hein? Eu falei, meu amigo, óbvio que sim, óbvio que sim, porque Pô, bacana. não tinha coisa mais a ver, né? 34 anos de diferença, né? O Cavo se formou agora, 2026, né? E eu me formei em 92, né? Então, há 34 anos eu estava passando por algo exatamente igual, e agora a oportunidade de cantar, né? Com a banda Hard Wing, que é a asa da aviação, no baile dos garotos e garotas, né? Marcante, primeiras duas aviadoras navais, né, da história, né, dos 110 anos, vai fazer esse ano 110 anos da aviação naval. Primeira turma que tem mulheres, né? Marinha sempre Chicão, pioneira, mas né? esse evento agora Marinha... vai, se duvidar, no futuro vai ter mais mulheres do que homens, porque elas são danadas, elas são danadas, cara. Então, muito legal, né? As duas primeiras aviadoras navais, né? E essa turma, os 13 formandos, né? Me chamaram e a gente tocou, foi muito legal, me diverti demais, cara. Espero que eles tenham gostado, acho que sim, pelo menos demonstraram isso, né? Foi muito bacana, as famílias, foi muito legal. E é isso, então a música, cara, eu gosto muito, muito, muito mesmo. Aquele evento na pista também, na pandemia. Pois é. Mas todo sonho, o sonho maior, eu posso afirmar isso, de todo aviador naval, né? Da nossa marinha, né? Vou falar pela nossa marinha, né? É comandar a Força Aeronaval. Né? E eu tive esse privilégio, né? De contra-almirante, né? Fui promovido a almirante e, como contra-almirante, é um comando de contra-almirante, ser escolhido para comandar a Força Aeronaval. E eu vim cheio de ideias, como todos vêm, né? Óbvio. Você fala assim, cara, tudo aquilo que eu imaginei ao longo da minha carreira, da minha vida, eu vou poder, de uma certa maneira, conduzir aqui de uma maneira mais efetiva. E dentro dessa gama gigantesca de ideias, estava de dar um incremento na parte social do clube, né? Tudo girando em torno de música, em torno de eventos. Todo mundo sabe que eu adoro eventos, né? Sempre fui muito ligado ao nosso clube ali, em torno da música, em torno do futebol, da confraria, que eu fui um dos fundadores, né? Lá em 95, a confraria dos Peladeiros, até hoje. Então, eu sempre vivi muito desde tenente, né? Aí eu assumi aqui no dia 19 de dezembro de 2019. Cheio de ideias, né? Com um plano traçado ali, pelo menos 1 ano e meio, foi 1 ano e meio de comando. Era para ser 2 anos, mas eu fui promovido. Não vou falar infelizmente, né? Claro que não. Mas se eu pudesse postergar a promoção para ir um pouco mais como contra-almirante, né? Eu postergaria sem medo de ser feliz. Mas eu fui promovido a vice-almirante e tive que passar a função com 1 ano e meio só. Né? E desse 1 ano e meio, em fevereiro ou março, estourou a pandemia, né, cara? Então, o meu comando praticamente foram 2 meses de não pandemia e todo o restante pandemia. Que é outro grande desafio, né? Mais entre tantos. Inédito também. Falei, logo na minha etapa, né? Mas superamos, né, cara? Isso, né? Aquele período, não precisa nem falar, né? Mais do que sabido que foi complicado para todo o mundo, literalmente, né? Todo mundo, literalmente. E tem a aniversário da aviação naval em agosto, tem a formatura, é o dia mais importante, né, do ano para a nossa aviação naval, 23 de agosto. Então tem uma formatura fantástica, uma cerimônia militar lindíssima, né? Que não pôde ter, porque as cerimônias podiam ter no máximo 20 pessoas. Não tinha como. Então fizemos ali, né, do jeito que deu para fazer, máscara, etc. E tem uma festa, né, por adesão, é um baile bacana, né, que tem ali no hangar do VF, já é tradicionalíssimo, né? Concorrido, todo mundo quer comprar os ingressos, porque é muito bacana aquele baile, né, cara? Muito legal, integrado, praças e oficiais juntos, né, no mesmo evento, é um negócio muito bacana, muito bacana. Evento. E eu não pude fazer, né? Nos anteriores eu até cantava, né? Ela dava uma canja, né? Então nós fizemos uma live, né? Vamos fazer uma live, né? E o Milton Guedes
chamamos ele para fazer essa live. Tá aí no YouTube também, né? Aí não tá no meu YouTube não, tá no YouTube da Marinha. Olha aí. Na época eu falei, será que eu consigo colocar essa live no YouTube da Marinha? Na época o comandante da Marinha era o Almirante Wilkes, né? Ele sabia, conhecia esse meu lado meio que ousado, né? Eu falei, acho que ele não vai gostar da ideia. Cara, pode fazer. Porque é uma live ao vivo, né, cara? É. E eu queria que fosse no YouTube, no canal da Marinha Oficial, né? E foi. E foi, pô, tá lá. Você é só olhar lá e vai ver como é que foi bacana, né, cara? Então, dentro desse universo de desafios, a gente conseguiu fazer uma coisa totalmente diferente, obviamente que inédita e única, porque graças a Deus no ano seguinte já não tinha mais pandemia, deu para fazer a festa, né? Não precisou fazer live de novo. Voltou para a normalidade. E inclusive você viu como abriu portas, né? Porque logo na sequência o Comenche também fez uma a bordo do Atlântico, com a mesma produtora, e ele falou, eu quero uma na mesma linha da aviação naval. E o Comenche foi com a Blitz, a bordo do Atlântico. E depois os fuzileiros também fizeram a apresentação da orquestra. Enfim, aí depois vários outros OMs fizeram, né, lives, né? Mas a gente conseguiu abrir essa pontapé inicial. Abrir essa porta, né? Tem que ser criativo, né, cara? Precisa superar, não deixar passar em branco, né? E ficou... não teve a vantagem de ter aquela integração, todo mundo convivendo ali, cerca de 1.000 e poucas pessoas que tem no baile. É um baile muito grande, né? Uhum. Por outro lado, conseguimos atingir, levando a mensagem, né? Mostrando a aviação. Porque não foi uma live qualquer, ela foi na cabeceira da pista. Sim. Onde não tinha nada, nem uma tomada para ligar, né? Não tinha internet, não tem luz, não tem energia. Fator sorte ali contou muito, né? Não choveu, né? Fator sorte. O Papai do Céu olha para os ousados, né? A sorte acompanha os audazes, exatamente. Tinha vento pra caramba, o vento quase que atrapalhou. Ele tentou atrapalhar, mas a gente conseguiu superar. Vento aqui. E queria fazer no pôr do sol, cara, para aparecer a parte diurna, o pôr do sol fantástico, e aparecer a parte noturna, com drone, com tudo, mostrando a essência da aviação, que é uma pista de pouso durante o dia e à noite com as luzes acesas. Foi a única coisinha que a gente não conseguiu fazer como eu imaginei, porque o drone estava com dificuldade de voar muito tempo por causa do vento. Então ele subia, balançava e tinha que descer. Mas mesmo assim conseguiu pegar. E foi um pôr do sol de São Pedro do Alveia, a nossa Macega. A gente fala Macega com o maior carinho. Eu sempre ressalto isso, faço um parênteses, né? Porque o aldense, né? Eu sou macegueiro, aldense de coração, né? Sou inclusive cidadão honorário da cidade, com muito orgulho, muita honra receber esse título aí. E eu amo de paixão São Pedro, né? Todo mundo sabe disso. E quando a gente fala Macega, eu sei que os aldenses às vezes têm um certo pé atrás quando fala Macega, porque às vezes fala de maneira pejorativa. Né? Macega, porque a macega é a vegetação, né? Nativa. E nós, para Macega, para nós é tudo. É tudo. A gente chama São Pedro de Macega, a nossa base aeronaval, a gente chama de Macega, porque é nosso território. A Marinha inteira conhece a Macega, né? De maneira muito engrandecedora, né, cara? Não tem nada de pejorativo, muito pelo contrário. Inclusive a live chamou-se Macega ao Pôr do Sol. E foi muito bacana. Tá lá no YouTube da Marinha, é só buscar lá, Macega ao Pôr do Sol. E vale a pena assistir, cara, porque o Milton ele falou, cara, eu nunca fiz um negócio tão desafiador assim, tão diferente, né? Naquela época tão complexa, né? Que os artistas também estavam sofrendo muito, né? Porque não podiam fazer show, né, cara? Tudo era live. Então as lives estavam se reinventando, né? Abriu. Tudo na vida tem ônus e bônus, né, cara? Até as piores coisas tem o que você tirar de positivo. Sim. E eu acho que essa experiência, ela abriu portas, né? Isso que a gente está fazendo aqui. Né? Essa interação, essa questão das lives, das podcasts, do trabalho remoto, né, das coisas. Enfim, isso abriu porteiras, né, que não havia com essa intensidade. Desenvolveu-se uma série de plataformas, desenvolveram-se, né, uma série de plataformas que permitiram isso de maneira acessível. Brotaram muitos talentos aí, né? Nossa Senhora. Muita então coisa, isso fruto da pandemia, cara. Que não se repita. Claro. Né? Que as inovações venham sem dores tamanhas, mas
já que aconteceu, nós crescemos muito, né? Como sei lá, como humanidade, tendo passado por esse desafio, apesar das perdas gigantescas que houve, né, cara? Foi assim, uma coisa fantástica. É muito triste, mas aprendeu-se também, cresceu-se. E a vida continua. Evoluiu-se. E algumas coisas, outras coisas evoluiu-se, né? Mas isso aí... Fica para outro. Voltando aí, Almirante, o desafio lá na ESD de ter sido... ESD. ESD. É porque era ESD, né? Eu falei, não, é ESD, porque a fonética é muito parecida com a ESG, né? Como a ESD ela nasceu do conceito da ESG, são escolas irmãs, né? Uma tradicionalíssima aqui com quase 75 anos de idade, né? Na URCA. E a outra nascendo lá em Brasília, né? Uma ideia fenomenal, né? Que já é de antiga, há muito tempo que o Ministério da Defesa queria criar essa escola, né? Em Brasília, aproveitando o ecossistema, né, de influências políticas e institucionais de Brasília, né, a capital do país, né? E a ESG só está no Rio porque quando ela foi criada a capital era o Rio. É verdade. Ela foi criada aos moldes da escola da National War College, né, que é em Washington. E a ESG lá em 49 foi criada para replicar essa escola de Washington, inclusive com o apoio dos americanos, né? A história, né? Mas enfim. E a ESG está aí até hoje, passou por todas as fases, né, da história recente do Brasil. E está lá, sedimentada, consolidada. Quando a ESD nasceu, aí começou a se falar ESG. Então, sempre que eu falava-se ESG, todo mundo achava que era ESG. Até porque ela nasceu como ESG Campus Brasília. E depois criou-se uma escola independente, que não tinha como ser igual, né? Não tinha como ser uma filial ou um campus avançado. Então, mas ficou escolas irmãs, ambas subordinadas ao Ministério da Defesa. E a Escola Superior de Defesa, então eu falei, cara, tem algumas coisas que são marcas, né? A gente tem que ganhar a nossa identidade. E uma das coisas mínimas, imperceptíveis, eu dou valor a essas coisas, né? Era mudar a forma como se trata a sigla, né? O acrônimo, né? Então, em vez de ser ESG, ESG, né? Que poderia ser, pelas regras aí da língua portuguesa, Sim. mas a gente preferiu chamar de ESD. É que nem UNB, podia ser UMB, não podia? Podia. E já a UF podia, não é o FF, é UF. Então você poderia ser ESD ou ESD. Então a gente escolheu e começou a forçar essa barra para ser ESD, para se distanciar, dar essa digital maior, mais um dado, né? O próprio símbolo da escola, né? Uma outra pegada para complementar tudo aquilo que a ESG já fazia e faz de maneira exemplar, né? E foi uma experiência inédita também, né? Que eu passei o comando aqui e fui lá assumir para ser o primeiro comandante dessa escola que eu tive que criar. Eu não criei nada, eu só finalizei a criação, né? E estive lá para concluir um processo que já vinha acontecendo de criação da escola. Rapaz, que experiência maravilhosa, né? Um outro mundo, um mundo acadêmico. Um desafio gigantesco, né, que é criar uma instituição com aquele compromisso de replicar o que é a ESG, né, a Escola Superior de Guerra. Nível de excelência, né? Dar a sua identidade. Aí vem tudo aquilo, mascote, lema, missão. Olha, foram 2 anos ali muito bacanas, muito legais, muito legais. E a escola é linda. Linda. A gente herdou a estrutura que era da antiga ESAF, na Escola Superior de Administração Fazendária, que era do Ministério da Fazenda, que virou Economia, e quando a Fazenda juntou com o Planejamento e criou-se a Economia, no governo anterior, o Paulo Guedes, genial, né, como sempre, ele olhou e falou, para que 2 ministérios, né? Vamos criar um só. Sim. Voltou, né? Mas dá. Para que 2 escolas, uma do planejamento e outra da fazenda? Uma era ESAF e outra ENAP. Uma só. Um ministério só, uma escola só. Qual que vai ficar? Eles resolveram ficar com a ENAP. Com o nome ENAP, na estrutura física da ENAP, que é mais centralizada ali na Asa Sul, né? Próximo do aeroporto, etc. E a ESAF, que é uma estrutura... Estou falando arquitetonicamente falando, em termos de gigantismo, é gigantesca. Gigantesca. E é bonita.
Como tudo em Brasília ali, cara. A arquitetura de Brasília é uma coisa... Tem gente que não gosta, cara. Tudo bem, tem do jeito, mas é uma coisa diferente. É única no mundo. Brasília é única no mundo. Não existe nada minimamente parecido com Brasília. Isso eu posso te afirmar. Bom, posso afirmar, né? Dos que eu conheci, né? Dos lugares que eu conheci, que a gente via aí. Mas, enfim. Então, a Escola Superior de Defesa foi um desafio muito bacana na minha vida, né? Muito bacana. Está lá até hoje, crescendo, ganhando sua identidade. Eu estou acompanhando daqui, né? Ela é bem ativa na rede social, né? A gente criou lá. Aqui a gente não podia ter um Instagram da Força Aeronaval. É uma coisa que eu acho... Hoje a gente pode falar uma série de coisas que a gente não podia, né? Quando estava ativa, né, Maia? É verdade. Nem tanto. Algumas licenças poéticas. Eu sempre fui defensor daquelas ousadias, né? Que OM, de oficial general, eu comecei isso com o Pavone, inclusive, quando estava lá no CCSM. Isso é uma quebra de paradigma que tem que ser muito, muito bem trabalhada, muito complexa. No momento que a gente vive também é muito complexo. Enfim, não é fácil. Como nada na vida é fácil, principalmente as coisas boas. Evoluir não é fácil. Mas o OM de oficial general, o OM da Marinha, que tivesse comando ou direção de oficial general, tinha que ter a sua rede social. Entendeu? O seu arroba. Entendeu? Então tinha que ter lá. É assim no mundo. Não estou falando novidade, não. Nos Estados Unidos lá, às vezes nem de oficial general. Os porta-aviões têm suas redes sociais. Entendeu? Claro, regido por regras bem mais rígidas do que beleza, mas que tivesse dinamismo, sabe? E isso é capilaridade, sabe? Quando eu estava aqui comandando a Força, a gente vê, porque tudo centralizado no CCSM, que divulga, né? Que coloca nas redes, que coloca de maneira profissionalíssima, né? O que a Marinha faz realmente no CCSM, a Marinha, né? Faz nas redes sociais é muito legal, né? Fomos no passado, não tão remoto, bem acanhados nessa área. Bem acanhados. A gente sabe disso. E a gente teve uma evolução, a gente soube evoluir muito bem, eu diria que hoje dá prazer, dá orgulho de você replicar, né? Sim. Postagens, coisas que a Marinha faz na área de comunicação social, né? Agora é comunicação estratégica, né? Mudou o nome. Muito bem feito. Mas eu acho que um dia vai ter, é o caminho natural de poder as OMs, pelo menos de oficial general. Acho que uma descentralização salutar. Se der ruim, responde, cara. Como na Marinha. Mas acho que funciona. Como na Marinha. E dá dinamismo. E aberto, né? viu? Eu sou muito contrário a esse negócio de ficar regulando o comentário, cara. Deixa aberto. Porque eu cresço muito mais. Isso eu sempre vi na minha vida profissional e pessoal. Você vai ver lá no Instagram lá e tem tudo, né? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, só não tem TikTok. Tem, mas não usa. Eu acho que a gente cresce muito mais sabendo de quem está nos criticando, devido ou indevidamente. Não vou entrar nesse mérito. Não existe crítica devida ou indevida. Se o cara está criticando, eu posso não concordar. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu não vou concordar. Mas o fato de estar ali, deixa ali, cara. E vamos trabalhar para contrapor aquela ideia. Entendeu? Tirar e deixar só comentário favorável. A Maria não faz isso não, tá? Mas muita gente faz, né? Então, não é legal. Então, acho que tem que ter, minha opinião, tá? Minha opinião, minha. Autonomia para capilarizar mais, dinamizar, trazer para próximo da ponta da lança, né? Olha quanta atividade bacana, cara, sedutora, desconhecida, encantadora. Falando da aviação naval, cara, quem não gosta? Você bota avião, bota helicóptero, bota operação noturna, óculos noturna, rapel, fuzileiro descendo com voo do navio, decolagem noturna, com chuva, um helicóptero pousando no navio jogando. Cara, isso não tem como não seduzir as pessoas, entendeu? Estou falando só da nossa área aqui. Agora pega aí submarino, fuzileiro. Sim.
hidrografia, Antártica, Amazônia. É ruim se você sair citando, porque vai acabar omitindo áreas. E vamos para a técnica também, área de engenharia, desenvolvimento tecnológico. Sim. Área de O saúde. que o CETENSP faz lá, o que a Área de DGNM saúde. faz na área O nuclear. IAPM área faz. nuclear. O que é O IAPM. IAPM aqui na área de pesquisa, que o Centro Tecnológico da Marinha faz na área de pesquisa aqui, oceanográfica, e a área aqui em Arraial do Cabo, e os seus congêneres, né? Lá no IPQM, né? Enfim, tudo que se faz, que se desenvolve de tecnologia, na construção naval, no arsenal de marinha, com todas as dificuldades, com todos os desafios orçamentários, fundamentalmente, né, que nada disso é barato, não tem como ser. E muita gente ser. competente demais, né, Almirante? Meu Deus do céu. Muita gente Então, competente o que não demais. falta é material, cara. Muita Quando coisa, você quase que infinito. afunila muito isso, você sobrecarrega, não tem como você dar fluxo para isso. O fluxo, a solução está em capilarizar, dar as devidas responsabilidades e deixa a vida seguir. Hoje em dia, não tem como ser diferente, é a minha opinião. A gente vai chegar lá, eu acho, tá? Acredito que sim. E a nossa Escola Superior de Defesa, uma das coisas que eu enfatizei muito, vamos criar nosso... Que lá eu podia ter, né? Porque é acadêmico. Também não perguntei se podia não, tá? Criei e vamos, vida que segue. Ninguém falou o nada. MD não falou nada, eu lancei. Estou criando a escola. E foi. Porque o lado acadêmico permite, né? Liberdade acadêmica. Até que a EGN tem. Né? E o nosso Instagram era bacana, viu, cara? Eu ficava em cima lá da galera, vamos botar, vamos postar, porque a gente está nascendo, isso aqui é bonito. Ó. Rapaz, muito legal. Tem uma identidade bacana. É aquele sentido de pertencimento, né? Sim, sim. Fantástico. E de contato com o público. População. Conhecimento, cara. As pessoas hoje não buscam no site, até vai. As pessoas buscam no Instagram, cara. Oh, entendeu? Se eu quiser saber da Força Aeronaval, eu vou buscar o site oficial da Força Aeronaval. Não vai. Vai ser mais difícil. Você vai no Instagram. Ou Facebook, ou, enfim. Esses dois aí, basicamente, né? Porque o Twitter é meio cracolante, né? Então não é muito legal. Verdade. E o senhor participou também da criação da logo da Confra. Sim. Ou o senhor criou a logo Não, da eu participei, né? Eu comigo mesmo, eu e meu computador. Esse logo tá na sua camisa aí. Eu gosto desse negócio de design, né? Nunca tive nenhuma atividade ligada, óbvio que não, né? Não caberia, né? Múltiplas atividades. Mas eu gosto de fazer arte, né? Era o Photoshop, agora é edição de vídeo, essas coisas. Eu sou fascinado por essas coisas. E na época o comandante da base, né, queria fazer uma bandeira para içar lá no mastro, tem aquele mastro ali no campo de futebol, que fosse da Confra. Inclusive criei o logotipo também. Aí eu não criei, eu dei uma adaptada, né, e fiz um arquivo vetorizado, né, do símbolo do clube, para ter a bandeira do clube. Aí pegou tudo no pacote, né? Da confraria, do Cacru, aquele clássico. Cavalo cansado e crueira. O clássico maior do que o Barcelona e Real Madrid, pô. Muito Ninguém maior. sabe disso, muito Ninguém maior. sabe. Muito Ninguém maior. sabe. Muito maior. A bandeira do Cacru também integrada ali com as duas cores juntas. Nunca né? serão, nunca serão. Não, crueira desde criancinha. Né? E a confraria, inclusive, o símbolo tem mais a ver com crueira do que com cavalo cansado. Né? Estou falando isso aqui ninguém entendendo nada, mas aí já são peculiaridades da Macega nas suas raízes mais profundas, né? E é isso, Maia. Não sei quanto tempo a gente tem aqui, mas a gente passou aqui por alguns desafios dessa vida de funções tão variadas, né? Tão desafiadoras, muitas inéditas, e que você falou da Força Aérea, né? Eu fui promovido e essa historinha não posso deixar de fora, né? Eu era comandante do Concontran, Mariguerra, aquele Mariguerra na corrida. Sim. Na corrida, né? Mariguerra ali. Isso era mais ou menos foi setembro, dia da festa da cerimônia de aniversário da hidrografia. Que é aquela cerimônia bacana que tem lá na DHN, lá na Ponta da Areia. E eu no Concontran, naquele prédio Tamandaré, ali no 6º andar, né? Era o Mariguerra mais perto do COM. Eu tirava uma onda, né? Porque todos os subordinados do COM
vice-almirante, contra-almirante, era tudo meio distante, né? Espalhado por aí. E eu era o cara na sala do lado dele, né? Eu era subordinado, com Marighella. E aí me liga lá o Chegab na época, acho que era o Giovanni, que hoje é o almirante Giovanni. Tá onde, Giovanni? Escola Naval. Escola Naval. Comandante da Escola Naval. Ele era o Chegab do... Chegab não, Chegab é vice-almirante. Ele era o secretário militar, né? Fragata. Do comandante da Marinha, que era o almirante Léo Ferreira. Aí ligou lá pro... Ele estava no gabinete, que era acho que no terceiro andar, se não me engano. Almirante, a cerimônia era tarde. O senhor vai para a cerimônia da DHN? Eu falei assim, vou. O senhor está indo como? Eu falei, estou indo de carro, né? Vou pegar o carro aqui, a cerimônia acho que era 2 horas, 2h30, vou sair daqui meio-dia, atravessar a ponte, ó. Aí ele, não, o comandante da Marinha perguntou se eu não quer ir na lancha com ele, que ele tem aquela lancha que atravessa ali do Cais da Bandeira, Distrito Naval ali, lá para a DHN, né? Porque aí você faz em 10 minutos ali, 15 minutos, no máximo. Perde mais tempo cumprimentando os navios ali do que atravessando. Aí eu falei... É Vero? Pô, que bacana, fiquei feliz, né? Pô, quero, claro que quero, legal. Por que não? O meu Tilo Ferreira me conhecia já, inclusive da minha parte musical, né? Outra história. Um cara, nota 1000. E aí eu cheguei lá no Cais da Bandeira. Não, 2 horas, 15 para as 2, chega ali no Cais da Bandeira, porque a lancha vai sair tal hora. Eu falei, beleza. Estava lá na hora, né? De doma. Né? Aí começou a chegar os almirantes. Todos os esquadras. Os 4 estrelas, todos. Um ou outro 3 estrelas. Acho que nenhum 2 estrelas. A maioria. Não cabia tudo na lancha. Né? E eu. Né? Aí, pô, guerra, óbvio, né? Claro. Fazendo o que aqui, boy? Boy. Marighella, né? Falei, não, chefe, eu tô aqui porque eu vou pegar espia. Sou patrão. Sempre foi meio ousado, meio abusado, né? Eu falei assim, não, chefe, não, eu vou pegar espia aqui, o mestre, avança aí me fui arte naval, estudei muito tempo, aquele que você empurra no cara, aquele... Croque. Me avança o croque aí. Vou guarnecer a espia aqui. Aí, enfim, entramos, aí atravessamos, fomos, a cerimônia, na volta. Eu achei que era só uma carona, realmente, né? Aí, na volta, o comandante da Marinha me chamou, né? Que óbvio, ele me chamou, não foi porque né? Era porque ele queria falar alguma coisa comigo. E aproveitou ali, né? O translado ali da Baía de Guanabara. Ele falou, cheguei. Eu queria falar contigo o seguinte, que a promoção ia ser em novembro, né? Isso era setembro. Então ia ter aquela decisão ainda, né? Ele falou, se você foi promovido, eu já gostei, né? O comandante Marinha chegou para você, se você for promovido, eu falei, pô, mantive ali aquele semblante de naturalidade, né? Mas, pô, por dentro, eu falei, caraca. Internamente né? vibrando. Né? Se eu não errar espia aqui, né? Que eu vou tacar daqui a pouco, mas acho que eu tô indo bem, né? Tô bem na fita. Legal. Aí a segunda parte da frase que foi... Aí eu não tive como esconder a minha surpresa, né? Se você for promovido, eu vou te mandar para a Força Aérea. Aí eu mantive aquele... Internamente eu estava... Que é essa? Aí ele perguntou, você deve estar se perguntando, que é essa? Eu falei, chefe, o senhor leu meu pensamento. Eu falei para ele, né? Ele, pois é porque está sendo criada o comandante da aeronáutica, que na época era o brigadeiro Rossato, ele está reestruturando a Força Aérea toda, criou um comando de operações aeroespaciais, e ele queria, porque quer que tenha lá um oficial general, representante, como elo de ligação com a Marinha, coisa e tal, e você como aviador. Eu falei, pô, chefe, gostei. Por que eu gostei? Diferente. Mais uma vez, inédito. Né? Mais um pioneirismo, né? Eu acabei sendo o primeiro, né? Oficial general. Já tinha lá que antes era Condabra, né? Aí mudou de nome para comando de 4 estrelas da Força Aérea. Comando importantíssimo. É o braço armado da Força Aérea, né? Dentro desse conceito operacional reestruturado, dessa reestruturação da Força Aérea gigantesca que foi feita. Então... fui eu lá fui promovido,
e fui para a Força Aérea. Rapaz, assustado, né? Falei, caramba, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Marinha, Força Aérea, no passado nosso tem umas complicações lá atrás, né? Que a Força Aérea nasceu da Marinha, a aviação naval foi extinta, a história da aviação naval. Hoje somos irmãos de sangue, literalmente, mas já foram situações no passado bem complexas, né? E olha que eu vou para a Força Aérea. Então, nessa história, de repente, os livros no futuro vão colocar esse dado aí lá. Mas fiz tanta amizade, cara, porque eu era o único, né? Aí eu fui conhecido como Brigadeiro do Mar. E eu gostava desse, que era uma coisa que identificava, porque é o Brigadeiro do Mar, né? O almirante do ar, eu já era. Porque eu era aviador, né? Então eu era o almirante do ar. No ar, os homens do mar, né? E lá eu tinha que ser o Brigadeiro do Mar. E assim fui tratado, fui muito bem tratado. Pô, foi muito legal, abrimos muitas portas, né? E depois da minha segunda função já foi aqui, aí sim, né? A Força Aeronaval, que foi o nirvana da minha carreira, né? O paraíso, né? Mesmo em plena pandemia, né? Daqui foi promovido, aí veio a Escola Superior de Defesa e, por fim, Ministério da Defesa. Então, com essa brincadeira aqui, a gente passou 39 anos aí da minha brincando, né? pequena história. Brincando. Falando um pouquinho de música, um pouquinho de futebol também, né? Futebol e agora o novo projeto, né? Agora é Mensana Incorpore Sano. Eu gosto dessa frase demais, cara. Né? Por que eu gosto? Não é porque ela soa bem, não, né? É porque realmente ela tem um significado fantástico, né? Toda frase em latim tem um charme, né? Os nossos lemas são todos em latim, né? Exceto da aviação naval, né? Aviação naval, no ar os homens do mar, in aere omnes mare, omni mari. Esse seria em latim, mas a gente não traduziu, deixa em português mesmo, que é mais legal. Mas a maioria dos lemas em latim são muito legais, né? Inalisis et virtus, né? Nas asas, força e virtude, no HU2, que eu comandei também, né? Esquadrão HU2. Do HA, invenire hostem et delere, procurar o inimigo e destrua, né? E destruí-lo. Então... Você inspa também? Tem também, né? Providere auxilio esse semper. Significado? Prover. Abastecer e apoiar em qualquer momento e lugar. Olha aí. Dá um charme, né? Quando você fala em ad astra per aspera, né? Do HS, né? HS. E é árduo o caminho para os astros. Enfim, e esse mensana incorpore sano é uma frase que tem tudo a ver, cara. Uma mente sã, ela só é possível se você estiver bem com o seu próprio corpo. E hoje em dia, a consciência da importância disso é muito legal a gente ver, né? Eu passo aqui na Orla, que tem o nosso caça lá, eu tenho orgulho de falar isso, cara. Eu nunca sempre falo. Meu filhote ali na praça, né? Que a gente, em plena pandemia, a gente colocou também, né? Que era mostrar esse elo, essa ligação umbilical, né? Que a aviação naval tem com São Pedro da Aldeia, com a Macega, nossa querida Macega, né? E nada melhor do que colocar um avião real, né? Já existia o helicóptero, né? Tinha um helicóptero escondidinho ali No colégio, né? na escola. E eu falei, vamos botar o avião e botar ali no ponto, ali na entrada da cidade, ali na cara do gol. Coincidiu, feliz coincidência, com a reforma da Orla, né? E foi inaugurado ali 23 de agosto, dia da aviação naval. Não teve inauguração, porque estava pandemia, não podia ter... se fosse fazer uma cerimônia de inauguração ali, ia aglomerar, né, cara? Eu falei, não quero nada negativo com isso aqui. Fomos lá de madrugada, tiramos os plásticos, né, e ele apareceu ali, né? E está lá até hoje, acho que é um símbolo bacana da cidade. Um dos lugares mais fotografados de São Pedro da Aldeia. É um símbolo bacana da cidade, como é a nossa igreja, como os nossos moinhos, né? Nossas salinas. Acho que é uma coisa que vem agregar e vem compor com esse DNA histórico de São Pedro da Aldeia, né? São Pedro da Aldeia, o charme dela, 409 anos, né, cara? É isso, 409, né? É isso mesmo. 409 anos. Nossa igreja, nossa paróquia, nossa matriz, né? Com toda a história de 1617, se eu não me engano. E você tem um símbolo de tecnologia, né? De presente, esse vínculo com a Marinha, que está aqui há 60 e veio para cá em 61, então 65 anos, né?
cresceu junto com a cidade e a cidade cresceu também junto com ela, né? E a gente tentou simbolizar isso com aquele, eu entendi como um presente que a Marinha, de reconhecimento que a Marinha estava colocando ali. Oferecendo. E depois a prefeitura, muito sabiamente, tombou como patrimônio histórico-cultural da cidade. Entendeu? Bacana. Então, acho que isso é muito legal. E o que eu estava falando, estou pensando em Corporação. Então, quando eu passo ali na orla, né, seja correndo, seja de carro, e vejo aquela quantidade de pessoas correndo, caminhando, cara, isso é muito legal. No passado, nossa época de garoto, não tinha isso, Não cara. tinha. Um cara que saísse correndo pela rua, pela calçada, era maluco. Ou ladrão. Hoje pode ser também, mas, mas a maioria, a imensa maioria tá ali cuidando do corpo e cuidando da mente, né, cara? Esse mundo louco que a gente vive, né? Difícil, né? Quem tem filho pequeno como nós, né? Você não são tão pequenos mais, né? O meu também não, mas, enfim, 14 anos, os gêmeos aí. A dificuldade que é, né? De você... É muita concorrência digital, né? Estímulos. Muito estímulo. Manter... Isso causará questões bem complexas no futuro, não muito distante. E você conciliar uma saúde mental com a saúde física, naquilo que é possível a gente conseguir controlar, né, cara, é fundamental. E é o Mensano Incorporizando, cara, que sempre que a gente faz uma coisa eu gosto de mostrar isso. É o meu incentivo aí para pessoas não desistirem, né? É no pain, no gain também, né? Não tem ganho sem dor. Então, nada é fácil. Curiosidade, né? Fica aqui como cultura inútil, mas interessante. Todo mundo sabe o que é ASICS, né? Os tênis aí, a marca ASICS, né? Que é o melhor tênis para corrida, né, cara? O ASICS é isso, né? É a Anima Sana Corporação. Não sabia não. Isso é curiosidade. Eles só não botaram o mensana, que é o provérbio original grego, né? Em grego, né? Em latim, melhor dizendo. Em latim. Mas, se eu não me engano, teve origem na Grécia. Esse jargão. Esse jargão, né? Essa frase, né? Enfim, seja lá onde teve origem, o fato é, a frase é Mensano Incorporizando, né? Sempre foi. Mas não cria uma palavra, né? Senão ia ficar mzix, né? Aí o japonês, né? Que falou, pô, vou trocar o mente por alma. Que na realidade praticamente é a mesma coisa, né? Depende do ponto de vista aí, sabe? Os especialistas vão dizer que não, né? Alma é uma coisa, mente é... Não importa. Então ele bota Anima Sana Incorporizando. ASICS. ASICS. Então, não é novidade nenhuma, né? Lembrei da Rádio Relógio, né? Você sabia? Não, isso aí é bacana, né? Essa história é bacana. Pouca gente sabe. A gente usa o negócio e nem sabe. Nem sabe. Mas é isso, Maia. O que vocês querem saber mais aí? Bom, Mirante, foi completa, né? Mas, obviamente, existem diversas outras histórias aí para serem Aqui foi contadas. o sumário, né? Se a gente entrar capítulo por capítulo, a gente tem que ter uma... Se for destrinchar cada parte, a gente... Aí vai ser Eu só puxaria aqui, Maia. Almirante, o senhor tem alguma coisa engraçada que aconteceu na carreira? Pelo menos uma que possa contar? O que não falta, meu Deus do céu. Conta uma pra gente aí. Eu contei uma aqui, né? Você vai ser promovido? Não, se você for promovido, que já passa uma mensagem, né? Você vai pra Força Aérea. Eu falei, pô, tá de guerra? Não falei isso pro chefe. Obviamente que não, né? Mas pensei. Juízo. Mas foi bacana, cara, bacana. Engraçado, rapaz. Meu Deus do céu. De marinha, né? Tem que ser de marinha. Guerra naval. De marinha. Tem. Me vem aqui, ó, uma que a gente falou Eu recebi o navio, né? E o navio foi construído no estaleiro. Isso é uma coisa bacana, que é um estaleiro nacional, construindo um navio com uma certa complexidade, apesar de pequeno, um navio que tem muita tecnologia embarcada. Hoje em dia já tem 20 e poucos anos, mas na época tinha algumas tecnologias naquela construção daquele navio, daquela classe, que está aí até hoje, né? A classe Grajaú, que 6 deles são alemães. É um projeto... É alemão, mas na realidade... Enfim, alemão, né? E o alemão faz isso quase que em série. E ele faz o casco para baixo. Ele faz o casco no seco. Coloca
coloca na água e junta. É um negócio assim, uma coisa... Só que eles têm aqueles estaleiros, né? Alemão, né, cara? E o Inácio, ele trouxe essa tecnologia. Duas coisas que ele inovou e não tinha no Brasil era fazer essa construção ao contrário, só que ele não tinha como uma tecnologia para juntar em duas partes. Então, o que ele fez? Ele construiu no seco, ao contrário, emborcado. Então, o navio, na realidade, não bateu quilha, ele bateu convés. É isso mesmo. Como se fosse um lacrado, fechado. 2 guindastes, botou dentro d'água de cabeça para baixo. Criou lá um dispositivo que puxava e ele girou, desemborcou e depois foi para o seco de novo e colocou toda a pá. Isso é um negócio inovador. E a outra é a questão da solda de alumínio com aço, né? Porque o navio, grande parte de alumínio e tem casco de aço, que tinha toda uma dificuldade ali envolvida, que eles também desenvolveram. Então, o navio tinha assim foi um negócio muito bacana. O navio era chamado de fragatinha, né? O navio era um lanche, cara, eu dei 29 nós com ele, cara. 29 nós. Excelente. O navio era uma lancha, pô, chegava a empinar assim, muito legal, muito gostoso comandar aquele navio. Ainda mais que é um aviador, né? E então, o que acontece? Ele veio para o Rio, botou armamento e a incorporação foi aqui. E o chefe de Estado-Maior da Armada que presidiu a cerimônia, como normalmente acontece, é presidida pelo chefe de Estado-Maior da Armada, qualquer incorporação de meio, né? E foi aqui no Rio, muita autoridade ali no cais ali da Portuguesa, ali do Arsenal, em frente àquele hangar do submarino ali. Então, tem aquela cerimônia, coisa e tal. E como é que é a cerimônia de incorporação? A tripulação fica no cais, aí o imediato conduz a tripulação, sobe a prancha, entra em poste de continência, depois o imediato recebe o comandante que embarca. Essa é a essência da cerimônia de incorporação de um navio. Entre outros detalhes, basicamente é isso. Incorporação, né? Batimento de quilha não. O navio é recebido no setor operativo. Aí nós ensaiamos isso, né? E quando o pessoal entrava, ele tinha que entrar e eram 25, eram 27 pessoas, né? Eu era o comandante, o 28º, que tinha que entrar no poste de continência. O navio não é tão comprido, ele tem o Guanabara 40 e poucos metros. Então, um convô aqui a ré, um convô avante, um convés a ré, convés avante ali, né? Onde a tripulação e subia ali pelo Tijupá, poste de continência. 24 era pouco para preencher isso tudo. Entendeu? Então ia ficar aquele negócio meio espaçado. Nós fizemos um ensaio, todos os anteriores tinham paciência, só tem 24, faz o poste de continência com 24. Vai ficar aquele a cada 3 metros, sei lá, paciência. Aí eu estava olhando do cais assim, no treinamento, né? Eu falei, pô, a gente pode dar uma inovada aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos botar os tripulantes fantasmas. Aí o Said parceiraço, cearense, né? Boa noite, que é isso? Rapaz, a gente deixa uma galera fardada, que não é do navio, a gente pede emprestado uma turma aí, do navio irmão ali do lado, deixa dentro, e o pessoal quando entrar pela porta ali da ré e sair na porta avante, já sai a galera que está lá dentro. Sim. Então vão entrar Dublês. 25, mas no final vão ter, sei lá, 100. 30, não, 100 não chegou a isso não. Não podia ser tão berrante assim, né? Vão ter do lado do 35. Porque ninguém vai contar, cara. Ninguém vai contar. Não Pode vai, até não contar os 35, mas não vai Sim. contar que só tinham 25 embaixo. Não vai. E vai ficar mais bonito. Figurante. O pós-continência vai ficar mais encorpado, né, cara? E assim foram criados os tripulantes fantasmas. Né? Entrou 25 e... Então tá lá nas fotos, né? Se houver, aliás, há fotos dessa, tem lá 35, não, tinham bem mais de 25. É isso aí, é uma história engraçada, né? Que eu acho que é, né? Inovação, sempre inovando, né? E tem outras assim que talvez não tão politicamente corretas, eu não posso contar aqui, mas depois eu te conto em off. Um dia ligar o microfone a gente conversa. Que está ligado a Guanabara também. Mas enfim, cara, é muita coisa engraçada. A gente se diverte, né, Maia? Bastante. Se diverte muito, é uma grande diversão. Né? Eu estava conversando encontrei a esposa do atual comandante, né, a Érica, o Tonini, que é o comandante
da Força Aeronaval, que assumiu agora, que é um cara nota 1000 também, o primeiro fuzileiro naval, né? Primeiro. Na história da comandante da Força Aeronaval. A Força Aeronaval foi criada em 71, né? Só para a gente localizar, né? Não foi lá em 16, não. Mas, enfim, nunca teve um fuzileiro naval como comandante da Força, né? Nada impedia, mas não tinha. Então ele foi o primeiro, é o primeiro, né? E ele é meu compadre, ele é padrinho do Bernardo. E a Érica, né? É a madrinha. Aí encontrei a Érica no outro dia ali no Queijão, né? Que é uma padaria bacana que tem aqui em São Pedro. E eu falei, e aí, como é que tá o compadre lá? Ele trabalhando, não quer? Eu falei, Érica, tá se divertindo, cara. Tá se divertindo, que trabalhando. Ou seja, a gente faz o que gosta, né, cara? Com um prazer tremendo, né? Facilita muito. E uma coisa que eu queria também ressaltar aqui, Maia, e eu tenho certeza que vocês concordam em todos os graus, né, com essa observação. Aqui são 3.600 militares, aproximadamente, aqui no Complexo Aeronaval. Muita gente. E você comandar são 12 OMs, 12 ou 13? 12, com a Força 13, não é isso? É muita gente, é uma estrutura muito complexa, né? Muita gente, né? Para falar a mesma, botar todo mundo remando na mesma direção, não é difícil, porque isso acontece naturalmente, porque o time é bom demais, cara, demais, entendeu? O nosso pessoal, e aqui eu não estou falando só da aviação naval, estou falando aqui que foi o que eu comandei, né? De maneira operativa, né? Meu comando operativo, né? Como oficial general. Mas o nosso pessoal é fantástico. É fantástico. E quando a gente fala aquela frase que, né, o nosso pessoal, o nosso maior patrimônio, isso não tem nenhum tipo de demagogia. Não tem. Porque realmente é. Realmente é. E a gente faz milagres, né? E a coisa continua acontecendo. O avião, o helicóptero, o submarino continua mergulhando, o navio continua navegando. É como a gente gostaria que fosse? Claro que não. A gente queria que fosse muito maior, né? E muito mais condizente em termos de quantitativo, de presença, de investimento, de tecnologia, com a necessidade que esse país tem, né? De proteger essa Amazônia Azul, como eu falei. Mas, dentro daquilo que se tem, cara, o que se faz é de tirar o chapéu. É louvável, louvável. Você fala, pô, é difícil? Não é difícil não, cara. Não é difícil porque a nossa turma é muito boa. Tu joga o desafio e ele responde. Responde. Você pode até assim, cara, aqui acho que tá meio pesado isso aqui. Vamos ver. Pega um, pega dois, junta, já pega aquela galera. E aqui, chefe, quantas vezes você ouviu isso na vida? Almirante, Chefe, aqui tem uma coisa. aquele negócio tá safo. Você, caraca, como é que você conseguiu, mano? Aí o cara vai. Aí ele foi para uma linha, né, de solução, seja ela tecnológica, em termos de manutenção de uma aeronave, seja ela de criar alguma coisa, seja ela de pendurar uma bandeira gigantesca embaixo de uma aeronave e sair, que foi um outro desafio que eu tive quando eu era comandante do H2, e está até hoje aí. Parece fácil aquilo ali, né? Foi um desafio que eu tive uma ajuda imprescindível de uma praça fantástica que eu tinha lá no H2, que até hoje está aí, é o Vinícius, né? Deve ouvir essa... Não foi só ele, mas ele conduziu ali a execução daquela ideia, né? Que o comandante da Força na época me propôs, que era o nosso Super Puma na época, levar um bandeiraço nas cerimônias de parada naval. Parece fácil, mas não foi fácil. Foi bem complexo. E a turma, a OM, ela respondeu de uma maneira, né? E foi criada. Outro, a Praça dos Pioneiros. Sim. Ali, a gente queria botar o mastro, coisa e tal. Eu falei, pô, já que vai botar o mastro, coisa e tal, vamos logo pegar essa região aqui e criar uma praça. Né? A ideia foi antes da pandemia, só que A execução foi durante. E Então eu falei, o que eu arrumei, né? Agora tem que terminar, porque a ideia era inaugurar a praça no dia do que seria a cerimônia da aviação naval. Assim como o caça aqui, né? E foi. Só que a cerimônia foi pequenininha, porque não podia ter mais de 20,
Mas inauguramos a praça. E aquela praça ficou muito legal, cara, porque deu homenagem aos pioneiros, os bustos, e ela ficou bonita. E ela ganhou um charme. O camarada estava tocando, chefe. E se a gente fizesse os caminhos aqui, que eu tinha imaginado uns caminhos, umas calçadas entre os bustos, normais, assim, né? Tipo espinho de peixe, fosse o formato de uma âncora, de um ferro naval, né? Uma âncora. E eu falei, cara, dá uma ideia, rapaz, o negócio já está difícil de conduzir, de fazer essa obra com pandemia, caramba, vai complicar a guerra. Ele, não, já pode acreditar que vai ficar legal pra caramba. Eu falei, você garante? Garanto. Então tá bom. Então vamos. Manda. Confia, pode confiar. Cara, porra, o charme da praça, você quando bota uma visão de cima, né? Um drone. Passa um drone, uma visão aérea, quem passa de avião, de helicóptero, seja lá o que for, aí você identifica na base inteira uma tremenda uma âncora lá embaixo, né? E ficou bonito, a praça toda paisagismo, imediato da base, que hoje é almirante também, né? O Zé Fábio, tá lá em Belém, né? O Zé Fábio era imediato da base, ele teve a ideia de fazer na nossa época era pichação, depois virou Grafite. Um grafite, né? Contando a história assim da aviação naval. Eu falei, cara, mãe, toca. Você fala assim, rapaz, o que vai sair disso, né? Aí no final você vê o negócio pronto e sempre dá certo. A turma se supera, cara. Porque o nosso pessoal é muito bom, nossas praças são maravilhosas. Nossos sociais. Sempre fazendo o melhor com poucos recursos. Cara, então eu não me arrependo, aliás, arrepender. Eu se pudesse voltar, voltaria, né? Tudo. Talvez desde a forma, para ter a oportunidade de ter sido intendente. Né? Olha aí. E que fosse um ano da minha vida. E faria tudo de novo. E o conselho que eu deixo aí, né, uma mensagem para encerrar, não desista dos seus sonhos, né, cara? Mesmo que você não os conheça, como eu não conhecia os meus. Eles foram surgindo no meu caminho, né? Nunca foi um sonho entrar para a Marinha, porque mesmo que eu não conhecia. Ela foi aparecendo e uma vez dentro, aí eu comecei a criar os sonhos, né, cara? Um deles era ser aviador naval. E se não fosse, seria feliz como oficial de superfície, seria feliz como intendente, como fuzileiro, como... Eu não tenho dúvida, cara. Nenhuma. Não estou falando da boca para fora. Não tem por que falar. Sim. Entendeu? E como é o papo de mar, acho que isso que a gente tem um orgulho tremendo disso, né, cara? Falo por mim, tenho certeza que falo por esses 70 e tantos mil, acho que é por aí, integrantes da nossa Marinha. Entendeu? O orgulho que a gente tem de vestir essa farda, enfrentar os desafios, ouvir as críticas, muitas vezes injustas. Uhum. Eu diria que a maior parte das vezes muito injustas. Mas a gente aprende com elas. Por isso que eu acho que a gente não pode, né? Eu cresço muito mais com uma crítica, seja lá qual for, do que com um elogio. O elogio é bom, né? Pro ego. Mas você cresce muito mais quando você vê, recebe ou toma conhecimento de uma crítica ou de uma sugestão. Feedback, né? Feedback. Seja ele a Quando forma a gente que ele está indo. seja, tenha ele a forma que tiver. Entendeu? Educada ou não. Se é que você me entende, né? Sim, nesse mundo de redes sociais, né? Poxa. Acho que é por aí. Fica essa mensagem, né? Não desista dos seus sonhos, corra atrás, porque no pain, no gain. No gain. Excelente, Almirante. Isso aí, Almirante. Encerrar aí. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. A quem vai nos prestigiar assistindo aí nosso primeiro episódio, né? Papo de Mara. Nossa gratidão aí. Mas nós começamos por cima, né? Grandes histórias, muito pioneirismo da parte do senhor, né? E sempre com tranquilidade, com fé de que é possível, né? Sempre é. Sempre sabendo que quem está nos ajudando vai dar conta, vai fazer o melhor, e assim as coisas vão acontecendo, né? Então são as histórias que nós também passamos nas nossas carreiras, né? Acredite nas pessoas. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém. Verdade. Quem diz isso, ou se acha perfeito, sua primeira imperfeição é essa, exatamente. entre outras. A primeira imperfeição. Então, você lidar com pessoas, lidar com
com equipes, né? Com times, sejam eles 5, 24, 25, como era no Guanabara, seja ele 3.600, como foi aqui na Força Aeronaval, seja lá o número que tiver, a diversidade que tiver, as características que tiver, lidar com o time requer um primeiro requisito: acredite nas pessoas, entendeu? Acredite. Elas vão errar, mas acredite. Isso é a essência da liderança militar, né? Acredite, Essência. acredite. Se a gente não acredita no nosso, quem está com a gente não precisa nem ir para guerra. Porque no conjunto vai dar certo. Com erros, mas o acerto, a vitória é quase certa. Quase certa. É 100%, nada é 100%, né? E o nosso time é muito bom. Isso aí. Excelente, Almirante. Obrigado. Mais uma vez. Valeu. Encerramos agora nosso primeiro Papo de Mara, com o nosso grande convidado, nosso amigo Almirante Rover. E gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença, Almirante. Foi bastante esclarecedor para a gente, né? E tenho certeza que vamos divulgar, difundir essas palavras aí. Boa sorte para vocês, cara. Tentar uma capilaridade maior. Que esse projeto ganhe muito fôlego, que dê muito certo, né? Que vá longe e dê chance para muita gente, que eu não tenho dúvida, né? Que vai sentar aqui, vai trazer histórias fantásticas, coisas sensacionais, né? Do Arco da Velha. Né? Vai encher esse papo desse pelicano aí. Vai faltar é papo ali. Tá certo? Ok, Almirante. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.